E aí, meus amigos, tudo bem? Nessa aula a gente vai falar de uma tensão muito importante no nosso diagnóstico, porque essa tensão nos auxilia a validar o que está acontecendo com o Mac. Quando a gente fala, né, do reparo de placa em si, a gente tem vários problemas. A gente muitas vezes se apega, né, nos problemas de não ligar. Mas em alguns casos o computador está ligando e não está apresentando imagem. E quando isso acontece com o Mac que a gente está reparando, é importante a gente entender e meio que desmembrar as possibilidades ali do causador do problema. Então, por exemplo, não está dando imagem, é algum defeito referente ao display, ao circuito que gera imagem, ao circuito que gera um backlight. Então é importante que a gente saiba entender o que está acontecendo. Então, antes da gente pensar em um defeito que não está dando imagem, antes da gente pensar nesse defeito como não está dando imagem, a gente tem que saber se o Mac está no momento da sequência de start para dar a imagem. Então, essa tensão vai servir de base para a gente avançar no nosso diagnóstico a partir do momento que a gente tem o cooler rodando, ou seja, a gente tem ali a liberação dos 5 volts, que vai fazer ali a placa para a gente parecer que está funcionando, e em alguns casos não está dando imagem. Essa tensão ela vai ser responsável para dar sequência ali na energização da CPU, liberar a CPU para o funcionamento dela, e aí sim fazer os trâmites para se gerar imagem. Uma coisa importante, muitas das vezes a gente está diagnosticando, eu pego isso várias vezes nos nossos técnicos iniciantes, que vem com aquela, não, já verifiquei tudo, a placa tem todas as tensões e não está ligando. Essa tensão, ela vai fazer essa validação, porque às vezes quando a gente está iniciando, ter todas as tensões, a gente tem lá o nosso PP-Bus funcionando perfeitamente, nós temos os nossos 3 volts, nós temos os nossos 5 volts, mas em alguns momentos nós não vamos ter o avanço disso. Então, aqui nessa aula que a gente vai tratar sobre isso. Bom, Alsys Power Gold basicamente é isso. Todas as tensões estão boas. Na Power Gold a gente sabe que é a validação que uma tensão está boa. A gente tem várias tensões e cada uma vai tendo ali, né, a sua liberação. E essa tensão é a resultante do bom funcionamento das tensões principais antes ali do VCore. Para conseguir, né, exemplificar melhor, nós temos aqui um resumo que eu vou deixar aqui nessa aula para a gente, né, ter uma noção um pouquinho mais teórica, mas basicamente, né, se ela não estiver presente, significa que alguma linha de voltagem não está adequada. Então, é isso que a gente vai fazer na prática. Eu vou trazer aqui um esquema elétrico para a gente conseguir entender um pouco melhor o que acontece. Aqui, como vocês podem ver, a gente tem alguns retângulos azuis que nos mostram algumas tensões que nós conhecemos muito bem. Por exemplo, PP 3V3 no estágio de S0, ou seja, a gente precisa, para ter o All System Power Gold, que essas tensões estejam em determinados estágios. Então, é sempre importante, ele sempre vai estar levando aqui essas tensões. A maioria aqui vai estar em S0, no caso aqui, nós temos 5 volts, nós temos 3 volts, nós temos 1.5, que tem, principalmente aqui nesse retângulo vermelho, divisores de tensões, ou seja, muitas pessoas vão pegar aqui o Q8150, analisar as entradas deles e esperar ter a entrada ali, por exemplo, se a gente for pegar aqui no pad 5, que ele tenha 5 volts. Mas não, nós temos aqui um divisor de tensão. Se você não viu a aula de divisor de tensão, é importante para conseguir entender isso aqui bem. Mas nós temos aqui um divisor de tensão que vai ter uma resultante que é inferior aos 5 volts. E está bem aqui discriminado também, né? Temos o divisor aqui embaixo. Então, esse circuito é basicamente, ele vai checar, olha, eu tenho 5 volts, eu tenho 3, eu tenho 1.5, beleza, vamos liberar aqui. E aí ele libera o All System Power Gold com 3V3 para a gente ter ali, né? Vamos falar disso em outra aula, para a gente ter liberações à frente, ou seja, vai liberar ali o processador e etc. Mas ele tem que saber, ele tem que dar ali o comando dizendo, olha, eu tenho tudo para funcionar, ou seja, o corpo aqui do meu Mac está funcionando.
o coração está batendo, os órgãos estão funcionando, agora a gente pode ligar o cérebro. É basicamente isso que ele está fazendo. Ele não vai expor chips mais delicados se tiver alguma falha nesse processo. Uma tensão está faltando, se uma tensão está maior do que deveria ser. Se tiver qualquer falha, essa aqui é a última barreira, o último detalhe que a gente vai ter antes de avançar. Aqui, uma coisa que é importante a gente salientar, eu estou utilizando um esquema elétrico de um MacBook A1465. No esquema elétrico, a gente pode pesquisar Allsys PowerGood, por exemplo, para encontrar essa parte, esse circuito. Esse circuito é idêntico para vários e vários Macs, principalmente aí até 2015, 2017. Então, a gente vai utilizar esse mesmo esquema para vários, mas entendendo essa lógica, a gente consegue reparar, entender tudo aqui, que basicamente é um chip, um componente, um transistor recebendo informações e liberando a tensão. A gente vai avançar com um outro modelo, mas para vocês fixarem bem. E nesses modelos aí até 2015, normalmente, a gente tem na placa referência de BJT, que é a versão que nós utilizamos normalmente, mas é importante que você entenda que às vezes pode ser que você pegue uma placa que seja diferente. Eu vou mostrar, não é comum, nunca me aconteceu até 2015 aí, mas tem aqui no esquema que é legal a gente ter uma noção. Eu vou mostrar isso um pouquinho melhor. Então, pega só o conceito que essa aqui é a versão usada, que é a BJT. Daqui a pouco eu explico o que é isso. Aqui nós temos o mesmo esquema elétrico. Eu até coloco uma ressalva que não costumamos usar essa versão, mas é uma embaixo da outra, então é legal. Mas para você ter certeza, basta você pesquisar, no caso aqui, Q8150. Se você tiver na sua placa, é esse circuito. Se não tiver e tiver o 8160, como eu falei, é improvável, você vai utilizar esse circuito. Mas basicamente temos a mesma coisa. Entrada das tensões principais, nas tensões primárias, divisor de tensão alimentando aqui um CI com as informações dessas tensões. A gente tem aqui uma saída, só adiciona mais recursos aqui, basicamente. Mas o conceito é exatamente o mesmo. Verifica as tensões para trás, gera o Allsys PowerGood para a gente seguir. E é interessante a gente entender bem esse conceito, por quê? Aqui nós temos eles muito visíveis, muito básicos. Assim como todos os circuitos da Apple, a gente vai tendo uma evolução a nível de converter vários componentes externos, de capacitores e resistores, em componentes em um CI. Então é isso que a gente vai ver que realmente acontece. Agora, uma placa muito mais moderna, né, de um A2289, a gente tem basicamente a mesma coisa, só que totalmente camuflada. Ou seja, aqui nós enxergamos o que está acontecendo, nós sabemos o que está acontecendo. Aqui temos um chip que faz o controle de energia, que ele recebe as informações e sai ali o Allsys PowerGo. Então, o que muda? Aqui é só mais visível, mais nítido. Aqui não muda nada, a não ser pelo fato de você não ter um reparo tão afinado. Aqui, por exemplo, a gente tem vários componentes que podem dar problema que a gente consegue reparar sem precisar trocar o CI. Infelizmente, vários desses CIs aqui a gente ainda não encontra no mercado, mas é importante a gente saber que nós temos aqui na direita, por exemplo, entradas de vários PowerGoods, ou seja, cada tensão tem seu PowerGood e diz que, ó, tensão X está ok, e manda esse sinal aqui, essa resposta para o CI. O CI pega isso, beleza, minha lista bateu, todas estão ok? Vou liberar o All System PowerGood. Com isso, a gente tem a mesma função de forma diferente. E vocês se lembram aqui, né, que eu botei duas versões, a BJT, e essa daqui é a ISL, que tem aqui um CI. Vocês podem observar que aqui nós temos um transistor, aqui a gente tem um CI, que por mais que ainda tenhamos tudo meio que por fora, a gente já começa a trabalhar com outro tipo de tecnologia aqui. Pega bem esse conceito e agora a gente vai entender cada um. Como eu falei, são transistores, então aqui a gente tem no BJT uma tecnologia baseada em transistor, que
É uma tecnologia realmente que ficou no passado, uma tecnologia ultrapassada. Vou também deixar isso aqui para vocês darem uma lida, mas basicamente, uma é baseada em transistor e a outra é baseada em controladores, em circuitos integrados. Então é isso que a gente tem para nossa vida futura. Qualquer Mac, qualquer coisa, tudo vai ser cada vez mais concatenado, cada vez mais integrado. Assim como a gente também teve no circuito de backlight, que antes era quase tudo por fora, e depois, vamos botar tudo num chip que vai facilitar aqui a nossa linha de produção. É muito mais fácil numa linha de produção, se a gente parar para raciocinar bem levianamente, ter tudo integrado e poucos chips, poucas coisas sendo soldadas ali numa placa a nível do fabricante. Para a gente que faz o reparo, às vezes não é tão bom, porque é tudo integrado e às vezes a gente não encontra com tanta facilidade no mercado. Mas às vezes também pode ser algo benéfico, porque fica mais simples ali o diagnóstico. Tem uma alimentação do CI, não tem todas as entradas, não tem as saídas, trocamos o CI e funciona. Mas isso também dificulta às vezes um pouco na solda, porque a gente já começa a falar de soldas BGA na maioria das vezes por conta, né, da quantidade de pads. E o BGA tem ali um propósito muito bacana de encolher o espaço necessário e facilitar ali, né, a soldagem desses componentes em espaço pequeno. Ou seja, se a gente tivesse um componente como antigamente, teriam várias perninhas, normalmente tamanhos maiores. Enfim, o BGA está aí para isso. A gente tem que se acostumar com essas tecnologias novas, por isso que fiz questão de trazer um esquema novo, um esquema mais antigo, por mais que a gente ainda veja bastante aí, como eu falei, serve também, por exemplo, na 1398, na 1505, tudo a gente vai ter nessas duas formas aqui, mas o foco que a gente tem que trabalhar é aqui. E uma coisa muito importante antes da gente finalizar essa aula é que essa análise ela vai nos ajudar a fazer alguns diagnósticos muito importantes a nível de saber se nós temos um problema realmente de vídeo, como eu tinha falado, ou um problema que nem estamos energizando ali o processador. Então, na aula que a gente vai falar sobre VCore, isso aqui vai ser, né, o antecessor, ou seja, para a gente ter o VCore, isso aqui tem que estar tudo ok. Sem isso, o VCore não vai estar funcionando. Então, se você está fazendo um diagnóstico e aqui a gente não tem o Allsys Power Gold, a gente não vai ter o VCore. E outra coisa também muito importante, na aula de BIOS, essa aula também ajuda a gente nesse diagnóstico, porque eu vejo muitas pessoas vendo, se o Mac está ligando e não está dando vídeo, regrava BIOS. Vamos sair regravando, vamos fazer acontecer. E às vezes até piora um pouco a situação, porque quando você ataca sem saber o que você está atacando, quando você acha a fonte do problema, você já mexeu em tanta coisa, você pode ter gerado outro problema. Vamos supor que você grave uma BIOS, que tem um software lá dentro, e você botou o software errado, corrompeu, ou qualquer coisa nesse sentido, ou soldou até algum componente errado, como a BIOS ou qualquer outro setor que você esteja diagnosticando. Quando você descobrir o problema e fazer passar, você pode ter gerado outro problema. Então é importante a gente ser mais assertivo possível. Então, chegou aqui, eu tenho o All System Power Good ok, a gente tem o VCore, a gente tem tudo e realmente não está dando imagem, uma das coisas que a gente pode trabalhar sim é a BIOS, mas antes disso não. Então é importante a gente ter isso em mente. Essa aula aqui eu estiquei até um pouquinho, né, para deixar bem claro para quem está iniciando, mas é uma aula muito simples. Tenho todas essas tensões, vou ter o Allsys Power Good. É simples, mas muitas pessoas não conhecem, muitas pessoas conhecem e ignoram, fingem que não existe. Então é importante aqui a gente estar com isso situado e não se esqueçam que aqui nesse transistor a gente vai estar recebendo o divisor de tensão, como mostra aqui nesses retângulos vermelhos. Bom, por essa aula é só, até a próxima.